olá a vocês. Eu tô aqui fora tentando captar um pouco do Ceará, das Palmeiras, mas principalmente minha esperança é que alguns dias, final da tarde, um grupo de 6, 7 graúnas vem beber água aqui atrás. Quem sabe nós podemos captar isso. Vejam que para mim, eu vou começar com uma curiosidade. Para mim, Graúna e Jandaia significava muito pouca coisa. Eu estou aqui há 11 anos e só vi uma Jandaia aqui uma vez. E para mim, Jandaia não era, eu não conhecia como Jandaia, né? Eu chamo de periquito. Eu não chamava Graúna de Graúna, para mim sempre teve aqui muitos Assum Preto. Quando eu fui investigar o que era Graúna e o que era Assum Preto, né, nesse detalhamento do Alencar, no livro Iracema, nessa caracterização muito própria daqui do Ceará, principalmente daqui de Aquiraz, no porto de Aquiraz, onde parte do livro é escrito. Ele morava aqui atrás, em Messejana, a casa atualmente chamada Messejana, e ele devia conviver assim como eu convivo. E olha que estamos falando aí cento e tantos anos depois, quase 200 anos depois da escrita de Iracema. E esses animais ainda, essa fauna ainda perdura aqui de forma muito particular. Eu queria começar essas videoaulas com uma leitura na minha versão na página 94 do Iracema. Poti vestiu suas armas e caminhou para a várzea, guiado pelo passo de Coatiabo. Ele o encontrou muito além, vagando entre os canaviais que bordam as margens de Aquiraz. Ou seja, neste entorno, né, em que nós estamos, também se passa um pouco deste livro. E veja que já tem a presença dos canaviais, pelo menos na caracterização de Alencar. E nos indica, portanto, que já se vislumbrava essa relação entre a colonização portuguesa via cana-de-açúcar, e inclusive as concorrências a essa colonização portuguesa, né? Ela vai falar, por exemplo, de alguns amigos de algumas tribos indígenas que provavelmente têm relação com os franceses. Mas continuando, o Branco Tapuia está na Ibiapaba para ajudar os tabajaras a combater contra Jacaúna. Teu irmão corre a defender a terra de seus filhos e a taba onde dorme o camocim de seu pai. Ele saberá vencer depressa para voltar à tua presença. Teu irmão parte contigo. Nada separa dois guerreiros amigos quando troa a inúbia da guerra. Tu és grande como o mar e bom como o céu. Abraçaram-se e partiram com o rosto para as bandas do nascente. Isso faz parte desse modelo que Alencar escolheu para configurar a nacionalidade, muito embora com a presença desta particularidade específica, de uma caracterização da província do Ceará, a província do próprio Alencar. Entretanto, como essa população indígena ela vai conviver com esse projeto colonizador, muitas vezes sendo um empecilho a esse projeto colonizador, muitas vezes sendo um parceiro a esse projeto colonizador, muitas vezes à margem desse projeto colonizador. Esses inícios debates que perpassavam, né, principalmente nessa esfera de vivência do Alencar durante seu processo de criação como escritor, mas também nos seus debates políticos, né, nos seus discursos políticos. Isso fica muito claro. Então nós
Estamos falando dessa marginalidade do projeto colonizador, muitas vezes. Nós estamos falando da cana, de açúcar, e nós estamos falando de como a população indígena vai sendo relativamente associada a essa colonização ou não. Né? Ou muitas vezes excluída, muitas vezes como consequência exterminada, afastada, e nunca incluída nesse projeto nacional. Ou quando incluído nesse projeto nacional, é um processo de colonização em que a população autoctone tem que ser transformada. Um velho debate, a luz, você vai encontrar em várias esferas, esse imenso incômodo, né, que até hoje permeia a nossa civilização, de ter negado a civilização indígena, em detrimento de uma outra civilização, quer seja a civilização europeia, a civilização portuguesa. Isso, grosso modo, vai se repetir demais nos escritores e nos autores, a capacidade que tinha o colonizador de colocar um povo contra o outro. As explicações, por exemplo, do fácil domínio espanhol na América vai surgir também dessa alternativa, dessa lógica de que nos processos colonizadores os colonos se atribuem dessas inimizades existentes entre povos distintos que já povoavam uma determinada região, se aliando a um ou a outro em uma determinada guerra para se valer dos processos de conquista, né, e dessas regiões quando elas se tornaram necessárias. Essa grande disputa caracterizada em Iracema vai se estabelecer entre os potiguaras e os tabajaras, né? Do lado do litoral, os comedores de camarão, né? os potiguaras, e do outro lado os tabajaras que habitavam mais adentro. É difícil quando se caracteriza, principalmente para uma pessoa que vem de Pernambuco, quando quer caracterizar o que está dentro, vai logo falar do sertão. É difícil falar de sertão aqui no Ceará. Nós estamos no litoral, né? Aquiraz fica no litoral, e este litoral já é sertão. Na página 105, Alencar vai dizer assim, ampliar esse debate em torno da guerra entre povos distintos, entre esses dois povos distintos, e como os estrangeiros, como os europeus, sejam os portugueses, sejam os franceses, usavam isso. São os guerreiros brancos inimigos de minha raça, ou seja, um grupo de guerreiros brancos, né, são inimigos do outro grupo de guerreiros brancos, ambos cristãos, né? Porque Alencar vai destacar: o cristão suspirou. São os guerreiros brancos inimigos da minha raça, que buscam as praias da valente nação pitiguara para a guerra da vingança. Eles foram derrotados com os tabajaras nas margens do Camocim. Agora vêm com seus amigos, os tupinambás, pelo caminho do mar. Né? Ou seja, utilizando essa outra população indígena, os franceses tentavam ocupar essa região numa tentativa de consolidar aqui parte da colonização francesa, assim como aconteceu com os holandeses. Na página 107, ao menos a página 107 desta minha versão, ele vai continuar. Mas nação alguma jamais vibrou o arco certeiro como a grande nação pitiguara. E Poti é o maior chefe de quantos chefes empunharam a inúbia guerreira. Ao seu lado caminha o irmão, tão grande chefe como ele, e sabedor das manhas da raça branca dos cabelos do sol. Né? Caracterizando assim aqueles que não eram portugueses, aqueles que eram franceses.
As graúnas não apareceram, depois eu vou tentar filmá-las, botar pelo menos um trechinho delas aqui para vocês. E meu microfone da lapela não funcionou, eu sei que lá fora venta demais. E aí nós estávamos perdendo a qualidade de som e a tela, eu gravo no computador, já direto do computador, e a tela estava vibrando com o vento. Então estávamos tendo problema de áudio e vídeo, por isso eu passei aqui para dentro. Bem, eu estava falando dos Alencar leva naquela leitura a gente pensar que os cabelos os remeteriam aos holandeses, mas depois em nota Alencar vai explicar que está falando dos franceses, né, esse apoio que tinham os franceses de parte da população indígena, de um dos povos indígenas que compunham o Ceará. Isso vai ficar muito claro quando Alencar diz que a Iracema é inspirado, ele parte da história de uma biografia do Felipe Camarão. Poti é camarão em tupi, e vai ficar muito claro, né, que o Alencar está falando dessa relação que tinha o Felipe Camarão, os pitiguaras, com as tribos do litoral, com os portugueses, e como os franceses usavam desse contraponto dos inimigos dos portugueses, que eram os inimigos das tribos que habitavam o litoral. É muito fácil caracterizar isso nas outras regiões, porque essa diferença, essa dimensão entre o litoral e o sertão é muito mais clara também do que no Ceará, né? O sertão começa aqui em Aquiraz, né? Começa na praia. Então, essa configuração muito clássica, seja na Bahia, seja em Pernambuco, da existência de um litoral, de uma zona intermediária, e do sertão, né? Na Bahia, o agreste, em Pernambuco, a zona da mata, que é o agreste, isso vai moldando a produção da cana e depois as outras produções. O Alencar faz o inverso do que nós pretendemos com este projeto, né? Ele parte da ideia de que existem uns personagens que são reais, né? No caso, essa relação do Felipe Camarão com os portugueses, e existem personagens que são criados, inseridos para criar dinamismo ao romance, né? Ele vai dizer, olha, precisava, né, do amor e do encontro a história precisava ser acrescida de paixões do homem e da mulher. São palavras do próprio Alencar, né? Esse encontro entre Iracema e Martins, né? Parte, vamos dizer assim, ficcionado, a outra parte inspirada na realidade. Nós fazemos o inverso, tentamos compreender a história, tentamos compreender e reescrever, ou explicar, ou pensar a história desse momento através de Iracema, né? um caminho de retorno àquilo que o fez Alencar, né? Nessa relação do Felipe Camarão com o Soares Moreno, né? A relação de Jacaúna com os portugueses, enfim, essa história que vai de fato compor parte da gênese da formação do Ceará, e para Alencar como isso pode ser reproduzido ao resto do Brasil.